Bom dia, pessoal, paz do Senhor. Gravar um videozinho rápido aqui de algo que eu queria que o Espírito Santo moveu meu coração agora. Eu tava hoje de manhã escovando o dente pensando, nossa, ontem foi quarta, eu não gravei o vídeo. Mas, que foi corrido fazendo umas coisas, mas nem... Eu não quero... É bom ter, assim, né, organizado pra gente se... não deixar passar, né? Mas não tem que fluir como uma obrigação, é um privilégio, né, falar da palavra de Deus. E o que eu quero falar é que, assim, né, eu tava fazendo. O Senhor tem tocado muito no meu coração, eu creio, né? Porque depois de todo aquele processo que eu passei, eu meio que esqueci de quem eu era, né? É como uma pessoa que tem depressão, né? Normalmente a pessoa que tem depressão, eu já tive, né, com 17 anos, e o Senhor me curou e libertou, assim, tremendamente. Eu fiz tratamento com remédio e tudo, mas quem me curou não tinha feito efeito, né, o remédio, tudo, essas coisas assim, só amenizava. Mas cura e libertação foi o Senhor, completamente, assim. E eu ouvi falar, né, pessoas que tratavam às vezes há 10 anos, eu falei, nossa, né, como que... Por isso que a gente tá fazendo, isso eu ouvi falar, eu tava sentada na sala do psiquiatra na época, porque psiquiatra é o que trata com remédio, né, quem não tem conhecimento, o psicólogo faz a parte clínica, né, de exercícios pra você fazer, pra melhorar, e o remédio quem passa é psiquiatra, o psicólogo não pode passar a medicação. E, e como a depressão ela mexe, né, com algumas substâncias do corpo, precisa fazer reposição, sei lá, né, tratamento. Aí eu tava lá e a pessoa citou, falou, não, tal pessoa, não sei o que ele falou, que tinha uma pessoa que tinha 10 anos, né, que tava fazendo tratamento lá na sala, que a gente tava esperando pra o médico atender. E aí eu pensei, né, como foi grave, mas Deus ele me curou e libertou, eu acredito que foram em 6 meses. 6 meses, Senhor, mas assim, completamente, completamente. E era muito pesado, assim, era de chorar, assim, acho que todos os dias e tal. E eu nem quero lembrar, né? Já passou, só pra testemunho, né? Mas foi uma fase bem complicada, complexa. Deus cuida muito da gente, né? Eu tava contemplando hoje, assim, o cuidado de Deus, né? E a gente tem que fazer esse remember, sabe? Sabe quando a palavra diz assim, e seja esse versículo, que eu não separei no versículo, né? E o que o Espírito Santo colocou. Que é justamente sobre isso que a gente vai falar, que é bem rapidinho. Que é assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? E uma coisa que o Senhor tem colocado, porque assim, como eu me perdi de quem eu era, assim, tipo, esqueci, né? Como a quem, principalmente quem eu era em Deus, sabe? Assim, no sentido de meu relacionamento com o Senhor. E o Senhor tem me trazido isso, porque ele já fez tudo, né? Ele curou, ele perdoou, libertou, restaurou, né? Restaurou vida profissional, um monte de coisa, né? Tô correndo aí pra dar conta com o Senhor, né? De pagar as contas e outras coisas, mas o Senhor restaurou tudo, assim, pra poder viver o propósito que ele tem na minha vida, né? Pra doar a glória dele, né? E é uma coisa que eu tenho falado bastante, né? Porque assim como eu tenho sentido essa graça do Senhor, né? De viver o propósito, eu tenho... É o tema foco, né? Desse ano que eu quero despertar aí. Que o Senhor me use para que muitos sejam despertados como Ele está fazendo comigo e fez comigo, né? De viver o propósito, porque isso enche o nosso coração. É o que te motiva para acordar, né? Abrir os olhos, respirar, viver o propósito que Deus tem na nossa vida, porque não tem nada comparado a isso. Nenhuma outra conquista é melhor que isso, né? E aí, assim, o Senhor tem me lembrado do... Eu quero viver mais do que antes, né? Uma palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida, que é mais do que antes. Nosso relacionamento, meu relacionamento com o Senhor vai ser mais do que antes, melhor do que antes, né? Mais intenso, mais... sabe, não tem como explicar, né? As coisas de Deus, às vezes, a gente, no nosso cérebro, só o coração consegue dar uma entendida, o cérebro não. Mas, assim, o que eu tenho feito, né, que eu tenho pensado? Em retomar, porque eu pensei assim, tá, eu quero mais do que antes, mas eu quero viver o dia antes, que já era maravilhoso no Senhor, e mais. Então, como é que eu vou viver o dia antes, né? E agora foi muito claro, né? Outro dia eu escutei um louvor, e ele me remeteu, assim, eu não sei o que foi que eu tava fazendo aqui agora que eu lembrei disso, assim, que cheguei organizando as coisas do WhatsApp, ligando nas apps e tal. E aí eu peguei e eu lembrei disso. Aí alguma coisa me remeteu a isso, de voltar a praticar aquilo que eu fazia de bom com o Senhor, que agradava a Ele, que eu sabia que Ele já me falou que agrada a Ele, que eu já sei que agrada o Senhor, e que me mantém com o coração partindo do coração dele, né, partindo do Senhor. E que você não estranha, né? Que o Espírito Santo dê um entendimento pra nós, pra entender as expressões que nós usamos pra falar do nosso relacionamento com Deus, né? E, em nome de Jesus. E assim, aí eu lembrei porque esses dias eu escutei um louvor, e nossa, na hora que eu escutei aquele louvor, e assim, eu até pensei em tirar, porque ele foi um louvor que eu escutei, que o Senhor falou muito comigo em um momento de dor, naquele processo que eu tava passando. Perto já do finalzinho, o Senhor me libertar e curar, quando ficou mais apertado, assim, que é quando o aperto tá mais que estreito que vem a vitória, né? Porque não é que Deus tá. Deus pode provar, mas muitas vezes o inimigo quer impedir, né? E aí fica muito apertado, mas o Senhor vai passando conosco, que ele nos dá louvores, pensamentos, coisas pra gente nos fortalecer, pessoas que ele usa, né? Teve muitas pessoas que intercederam por mim, pessoa que o Senhor usou para falar comigo especificamente, né? E glória a Deus. E aleluia. E, e aí eu peguei e escutei esse louvor e eu pensei em tirar, porque me lembrou do momento de dor, eu falei, não vou tirar. E o Senhor tem me ensinado, o Espírito Santo me ensinou o seguinte, tudo aquilo que era motivo de dor, e tudo que eu pensava assim, não posso fazer, tipo assim, que eu não queria, eu tenho que superar aquilo, sabe? Tipo, vou passar por cima e vou dar glória a Deus nisso, porque Deus já libertou e curou de tudo, não tem nada que eu não possa fazer. Tudo que eu vou fazer é pela glória do Senhor, e o Senhor pode transformar, né, todas as coisas. E Ele faz isso, sabe? E Ele quer isso, que tudo aquilo que era ruim, o Senhor transforma maldição em bênção. Maldição é algo muito grave, Ele transforma maldição em bênção, né? Então bênção é muito mais forte do que maldição, né? A gente pensa como se fosse inverso, né? A Deus usou até minha tia Ivone pra, especificamente, assim, coisas específicas, assim, sabe? No finalzinho do processo. E aí esse louvor, assim, me trouxe, né, naquele momento eu comecei a ouvir, depois eu comecei, continuei, deixei, falei, não, vou tirar, porque o Espírito Santo me deu força na hora, assim, falei, não vou tirar, vou ouvir. E comecei a louvar, e Ele me trouxe, assim, da onde o Senhor me tirou, sabe? Aquele momento de dor, e o Senhor
fazendo, e eu usei aquele louvor pra profetizar, e Deus fez mesmo. Quando eu vi, eu tava louvando, glorificando, e agora eu tô até com vontade de ouvir. E assim, ele me remeteu a um sentimento de proximidade, né? Eu creio que um sentimento de cuidado ali, de entender o que o Senhor estava fazendo, a proteção do Senhor me lembrou o cuidado dele naquele momento. Então, assim, como que a gente pode voltar, né? Se você já tinha uma vida com Deus, eu vejo que tem pessoas, às vezes, que a gente tinha um relacionamento muito mais, assim, de uma oração mais fervorosa, de visitar mais, de ligar mais pras pessoas, de marcar mais cafés, de marcar mais almoço, de ir no shopping pra conversar, de uma maneira, tomar um café de uma maneira mais intencional, de preocupado com o outro, querer ajudar. E, ultimamente, o inimigo tem que colocar tanta tarefa, a gente pensa, não, tem muita coisa já na minha vida. Vem ficar tomando problema dos outros e ficar me preocupando com os outros. Mas Deus, ele fala pra gente carregar as cargas uns dos outros, né? Então como que a gente retoma isso? Que é o que o Espírito Santo, né, fez pular aqui no meu coração, queimar agora. Voltar a fazer aquilo que nos aproximava do Senhor. É igual um relacionamento com uma pessoa, né? No começo do relacionamento, às vezes as pessoas saíam um pouco mais, marcavam mais almoço, tentavam viajar mais. Aí teve filho, ou então a demanda de trabalho e tudo foi afastando isso, e as pessoas também se afastam, porque mesa traz muita comunhão, né? Conversar, estar junto. Então, assim, marca de novo. Coloca na agenda, assim, mesmo que você não tenha dinheiro pra sair, ela tá meio. Marca uma pipoca em um cinema em casa, né? Prepara um dia de, mesmo que seja um pouco mais corrido, um jantar diferente, ou se não dá pra fazer um jantar, acorda um dia, compra pão na padaria, prepara um cafezinho especial, toma junto, né? Algo que tem coisas que a gente pode fazer pra voltar pra isso, mas mais importante é o que a gente pode fazer que já alegrava o coração de Deus. Até no miolo aqui, ó. O que a gente fazia, glória a Deus, que nos trazia pra mais perto de Deus. Se necessário, anota, né? Vamos ver de fazer esse exercício. Eu quero pegar uns louvores que fazem um remember, assim, sabe aqueles que te aproximavam, que você se jogava no chão, louvava e buscava o Senhor, e algumas coisas que te aproximam mesmo, sabe? Mesmo às vezes uma leitura que você deixou de fazer, um período específico que você separava pra orar, alguma coisa, até um café com uma irmã que te aproxima de Deus, né? Mas não foca em pessoas, tá? Pra não, tipo, não ficar dependendo de pessoas pra te trazer pra perto de Deus. É você e ele, porque o Espírito Santo já tá aqui pra nos ajudar a essa união, né? Se Jesus é nosso Deus conosco, o Espírito Santo mora dentro de nós nos orientando. Tanto que ele que fez queimar meu coração ali agora, eu ligando os app ali, arrumando umas coisinhas, pensando em fazer um café, né? E já tomei um cafezinho em casa, mas às vezes eu tomo aqui de novo quando eu chego, porque pra fazer acordar bem cedo. Aí eu meio que distraído, o Espírito Santo ali, queimou meu coração, né? Eu vou colocar esse louvor aqui pra ouvir também. Eu tô até fazendo uma playlist, e quando eu escuto, às vezes eu tenho um aplicativo que ele vai jogando, né? Para algumas músicas que aleatórias, né? E tem algumas que era dessa fase tipo, de estar com o Senhor mais junto, aí eu vou lá e salvo. Ou alguma letra que é muito profunda e pá. E ontem, ó, como o Espírito Santo tá fazendo isso. Ontem eu escutei um louvor que eu cantava muito. Ah, foi por isso que eu lembrei agora. Eu cantava muito ao Senhor e era uma coisa verdadeira assim no coração, sabe? E, nossa, e eu ouvi ontem e falei, que delícia, né? Como era gostosa essa fase. E aí eu falei, putz, bora voltar, né? E fui lá inclusive eu nem lembro se eu marquei. Vou marcar agora, que tá tocando aqui na minha cabeça, que eu fui lembrar. E foi isso que aconteceu aqui agora. Eu lembrei de um pedacinho de. Acho que de uma música, de um louvor. E eu falei assim, nossa, quando eu cantava esse louvor e tal. E eu falei, nossa, vou ouvir ele de novo, quero ouvir de novo. Foi igual de ontem. Não, daquele dia. E agora lembrando, teve de ontem também. Então, e o Espírito Santo fala muito que a gente traz de louvores, né? Não só na letra, mas assim, às vezes tá passando uma coisa, ele traz na hora na cabeça, você começa a cantar e você tem a resposta daquilo que você tá passando, né? Que o Senhor possa te dar todas essas experiências, né? Porque conforme a gente vai querendo isso, ele vai fazendo. O Senhor, ele é nosso Deus conosco, ele quer estar conosco, nos ajudar, né? Então que a gente possa querer estar com ele também e retomar isso que é maravilhoso, que a gente já viveu com o Senhor e viver com ele de novo, pra honra e glória do Senhor, porque nós o amamos. E eu tô falando isso pro Senhor aqui também, porque eu senti a presença, creio que o Senhor tá aqui. Porque quando um ou dois estão, né, unidos no nome do Senhor, nós estamos aqui. Deus abençoe e faz isso aí. Vamos fazer aqui também. Glória a Deus.